Eu queria abrir para perguntas. Eu pediria que o colega se apresentasse dizendo o seu nome e a sua cidade, que leve o microfone, por favor. Por gentileza. Primeiramente, grato pela oportunidade. Eu quero parabenizar a mesa, excelente palestras, muito atuais e coisas que a gente não vê no dia a dia. Bom, eu sou o Dr. Felipe Saul, sou do Rio de Janeiro, sou médico aposentado, fui durante 20 anos chefe do PA do Hospital Mingau Couto. A pergunta é para o senhor, professor César Machado. Não tem como a gente estar num evento e não lhe perguntar, não tem como. Eu quero saber o seguinte, ali na sua explanação, faltou ali naquelas apresentações o aneurisma cardíaco, de miocárdio. Hoje em dia, está indicado, quando o senhor indica, qual é a diretriz atual e qual é o risco que o senhor daria? Aneurisma pós-infarto. Você está falando de ventrículo o pós-infarto é o que cronifica, que geralmente você vê depois, né? Não, sim, é pós-infarto, geralmente o aneurisma ventricular. Sim. É esse que você está falando, não de aorta. Não. Tá, perfeito. Então, o aneurisma ventricular, hoje, a indicação formal é quando o indivíduo tem, eventualmente, outras artérias a revascularizar, tem uma insuficiência cardíaca sem condições de melhora com a terapêutica que você tem hoje, são vários fármacos, e essa é a única condição em que a gente indica uma revascularização e não é aneurismectomia, na verdade é uma reconstrução geométrica do ventrículo esquerdo. Isso vale num pré-operatório. Agora, esses pacientes são mais graves. E se você tiver que fazer uma cirurgia vascular que é muito grave, a decisão é muito individualizada para saber se vale a pena submeter uma cirurgia que vai deixá-lo no mínimo 3 meses sem possibilidade de fazer a outra cirurgia, e uma outra cirurgia pode ser de muito maior risco, e ele tem que fazer. Se ele tiver compensado, sem uma insuficiência cardíaca descompensada, você corre o risco ou não da outra cirurgia. Não existe uma indicação formal de você corrigir aneurisma para uma cirurgia, por exemplo, abdominal, não é? Se ele tiver compensado. É um paciente com insuficiência cardíaca que você vai ter que ter muita atenção no pós-operatório desse paciente. Mas não tem indicação formal de resolver o problema do aneurisma dele antes. Okay, obrigado. Temos mais uma pergunta aqui da plateia. Pois não, doutora. Samira, eu quero perguntar para o grande mestre Expedito. Expedito, você falou que a gente deve manter, no caso de secção, o beta-bloqueador e a dupla de agregação, né? Essa dupla agregação a gente mantém por quanto tempo? Tipo, quando faz uma angioplastia, 12 meses, ou mantém monoterapia a longo prazo? Como é que funciona isso? Obrigado, doutora Samira. Na verdade, nas diretrizes, que tem um consenso de expertos, que o Circulation publicou alguns anos atrás, isso não está definido o quanto tempo, né? Você vê que no período de follow-up de 3,1 anos, de 300 e poucos pacientes de Vancouver, tiveram recidivas. Então, eu acredito que, baseado nesse fato, ter uma mortalidade de aproximadamente 1,2% por ano. Então, eu recomendaria manter pelo menos por 1 ano. Se fica os 2 ou fica um só, depende da condição clínica, dos outros fatores de riscos, etc. Mas a tendência é de que o período inicial se mantenha o duplo e depois troque eventualmente só para clopidogrel ou só aspirina. Essa é a minha visão. Mas, na verdade, como o Dr. Lu falou, você não tem, não existe uma diretriz, porque não é como infarto ou doença obstrutiva coronária, se você tem vários por dia, etc. São situações raras, né? E a agressividade dessa doença é muito importante. E diagnosticar é importante, e lembrando que tratamento conservador foi mais ou menos 84% dos pacientes. Ou seja, remédio funciona bem nessa população.
E não sair com um balão querendo dilatar, etc, etc. Tem que ter equilíbrio e ser mais parcimonioso. Lô, Só um detalhe, um comentário e uma pergunta para o Expedito, porque ele apresentou uma casuística que chegou até, que eu me lembre, mais de 80 anos com dissecção, né? Foi isso? Veja, a idade média é por volta de 50 anos. Então, de qualquer maneira, a partir de 50, eu não sei se esse registro identifica isso, você começa a ter pacientes que dissecam, mas com aterosclerose, né? Enquanto no mais jovem, você tem uma dissecção espontânea, tal qual dissecção de carótida, e é um problema. Nessa população mais jovem, na verdade, o que o Expedito mostrou foi que a intervenção, quanto menos, melhor, porque não vai fazer muita diferença, e aí as decisões são na hora de gravidade, enfim, do doente, mas nas mulheres, especialmente mais jovens, periparto, ou mesmo jovens logo depois, ainda na fase de atividade ovariana, são situações mais difíceis. E, especificamente nestas, todos os medicamentos, embora o beta-bloqueador ele tenha mostrado como importante, foi a aspirina, em vários estudos de meta-análise, que a única que correlacionou com algum benefício. Então, o difícil é saber o que é na jovem, o que é esse processo. É uma arterite que a gente desconhece até hoje a causa. Só um comentário. E o estresse, né? Metade é estresse emocional, que é o gatilho. Que é muito, mesmo em carótida também é estresse. Há pouco tempo um colega nosso, médico intervencionista, teve dissecção espontânea de carótida e ele estava num processo de estresse muito grande, etc. Também eu não mando ele arrumar 3 esposas, então fica complicado. Expedito, só lembrando que não é só o estresse físico, mas principalmente o estresse mental. Sem dúvida. Sem dúvida alguma. Perfeito. Nós temos uma pergunta do colega aqui à direita, por favor. Quem é primeiro? Aqui, desculpe. Você vem a seguir, por gentileza. Carlos Manuel, São Paulo. Pois não, Carlos. Eu queria fazer uma pergunta, Lu. Uma situação assim corriqueira nossa, né? É a doença carotídea assintomática e a revascularização miocárdica. Assintomática? Doença carotídea assintomática e a revascularização miocárdica. Né? O que fazer? O que fazer? Olha, de novo, alguma evidência forte a gente não tem, mas eu digo o que fazemos, deixa eu levantar para olhar para ele. O que fazemos hoje? Sempre priorize o que é grave. Se está assintomática, e eu vou dar uma experiência nossa, que infelizmente não foi publicada. Em mais de 600 pacientes, quando a gente resolveu fazer ultrassom de carótida no ambulatório, para todo mundo acima de 65 anos, e esses indivíduos foram revascularizar, o único preditor de evento no pós-operatório vascular foi a presença de sopro. Então, se o indivíduo tem sopro, ele precisa fazer ultrassom de carótida. Eu sei que muitos serviços privados você faz ultrassom em todo mundo. Não precisa, nem tem indicação. Se tiver sopro, você tem que investigar a carótida. Mas vamos supor que você saiba que o indivíduo tem 70% de um lado e nada do outro. Opera, revasculariza. Se o indivíduo tem 70 e 50, opera, revasculariza. O grande problema é a oclusão de um lado e lesão grave do outro, sem compensação. Eu vou dar um exemplo recente. Uma senhora que deve ter também aterosclerose, mas ela não tem na coronária, teve que fazer uma cirurgia de válvula mitral. O tamanho das vertebrais dela eram desse tamanho, a cerebral, a posterior era enorme e as duas carótidas eram ocluídas. E ela foi revascularizada, foi submetida a uma cirurgia que é mais demorada que a revascularização miocárdica e não aconteceu nada. Então, os casos têm que ser analisados individualmente, mas fundamentalmente não se indica a carótida antes de coronária se o problema coronariano é mais grave, exceto nas lesões de carótida bilateral, e é um problema. O ideal é ter um cirurgião que também atue na carótida e na coronária, como fazia muito bem Sérgio Almeida, Januário, mas hoje em dia menos cirurgiões se arriscam a mexer na endarterectomia carotídea. Não se esqueça, esse doente é mais grave para fazer stent, porque ele tem doença coronária grave.
Então, às vezes é complicado e às vezes você desindica as cirurgias por conta disso. Excelente exemplo. Lembrando, né, porque esse caso, ela hipertrofiou o sistema para poder manter o débito. Exatamente. Por favor, pergunta do colega. Chaguinha. Pois não, Expedito. Minutinho só. Pode falar, Expedito. Não, só o Carlos Manuel fez uma ótima pergunta. Ele falou do professor Sérgio Almeida. Eu vivenciei vários casos que o paciente sedava, ele ia lá, operava a carótida, acordava o paciente, checava se tal, aí ia... Aí e fazia a coronária. E aí reanestesiava e fazia a coronária. Quer dizer, isso realmente hoje é muito mais difícil se ouvir falar, mas é uma boa pergunta, Carlos Manuel. Só complementando, mas eu também já vi o Sérgio operando e não indo para a coronária porque houve o AVC. Então não esqueça que tem 2% de AVC na cirurgia de endarterectomia também. Tudo é possível. Medicina é com os dados diferentes. Pergunta, por favor. Saulo Ayub, Espírito Santo, professor Expedito. Nesses casos de dissecção espontânea, os últimos que eu tenho visto, todos, pelo menos a maioria, relacionados à atividade física de alta intensidade, principalmente crossfit, e também num número grande de pacientes usando medicamentos, drogas, testosterona e anabolizante para fins de performance. Existe algum dado relacionado ao uso desses medicamentos e provocando a dissecção espontânea? É uma boa pergunta também, muito obrigado. Eu não sei te responder, mas eu também tenho visto mais pacientes, principalmente jovens, com uso de drogas e que têm problema coronário, né? Hoje mesmo eu fiz um caso de um paciente que faz muito esforço, maratonista, etc., usa anabolizante para melhorar a performance, etc., e ele teve um quadro na coronária direita que aparentemente era só trombo e tinha uma imagem muito grande de trombo na circunflexa. Aí a gente deixou esse paciente 3 dias com agrastate, reestudamos hoje e não tinha mudado nada. A gente fez OCT, não tinha placa nenhuma na circunflexa. Aí a gente tentou aspirar, porque o trombo já foi insucesso, porque o trombo estava já dias, né? E bem organizado. Tentei balonar, melhorou um pouco, precisei colocar stent, controlei com OCT e aí decidimos que balonamos, etc., porque não conseguia desaparecer a imagem e era um chouriço de trombo. Então, estou vendo isso mais, mas não sei te responder se tem algum dado, alguma informação acadêmica de séries, etc., para responder essa sua pergunta. Eu posso te dar só uma orientação. Não é especificamente, ele falou em carótida, né, Expedito? Carótida, né? Você está falando? Dissecção, tá. Não, coronária. De coronária. Bom, eu posso te dizer que existem estudos publicados mais recentemente mostrando que você tomar testo em dose alta para aumentar a performance, aumenta o infarto do miocárdio. Se é por dissecção por aterosclerose, pouco importa. É maléfico. Agora, os indivíduos estão fazendo loucuras para aumentar a performance, para viver mais sei lá quanto. Provavelmente vão viver muito menos. É importante destacar que tudo isso nós estamos mexendo no endotélio vascular. E da mesma forma que as drogas ilícitas, como maconha, como tal, levam à alteração endotelial, da mesma forma. Então isso tem aumentado, acho que essa é a razão pela qual o Expedito e os colegas hemodinamicistas têm visto em maior quantidade. Aonde que tem a pergunta da plateia? Pois não, desculpe. A luz me atrapalha aqui. Por gentileza. Roberto, Rio de Janeiro. Roberto, parabéns pelas apresentações. Eu tenho 2 perguntas bem objetivas. Se o senhor falou sobre avaliação pré-operatória de cirurgia não cardíaca, sobre a avaliação do paciente e da cirurgia. Não, o terceiro item, que é a funcionalidade, no indivíduo que tem uma funcionalidade que vai acima de 4 METs, como andar a 6 km por hora, normal,
que nesse grupo que tem uma funcionalidade boa, em que grupo ainda resta fazer uma estratificação funcional? Seria estratificação, digamos, funcional, né? Seria apenas o grupo de paciente de alto risco e cirurgia de alto risco? Se resumiria apenas esse grupo? E uma outra pergunta bem objetiva ao colega da cardiogeriatria, que teve uma apresentação muito boa em relação à conduta no muito idoso. Uma dúvida que a gente fica muito grande mesmo em relação ao estudo FIRE, né, em relação à questão de revascularização completa. Eu tenho muita dúvida em relação à questão da revascularização completa em indivíduos muito idosos. A preocupação maior que a gente tem nesse grupo é alívio de sintomas e não mudança de mortalidade para a síndrome coronariana crônica. E que, para isso, muitas vezes, a abordagem da artéria principal pode levar a uma completa mudança de vida. E o estudo FIRE tem grandes limitações, acho que, nesse sentido. Eu queria ouvir, ainda acho que a questão da revalorização completa não é uma coisa ainda completamente resolvida nesse grupo, nessa faixa etária de muito idosos. Queria ouvir um comentário de vocês. Não, claro. Eu vou falar da pergunta a respeito do que eu lhe falei. Como eu disse, o indivíduo que tem uma boa performance no seu dia a dia e que você pode, eventualmente, avaliar exatamente numa ergometria, o que é um problema, por exemplo, quando você tem um aneurisma de aorta para operar. Você não vai colocar um indivíduo para fazer uma pressão arterial, então você não faz um teste ergométrico. Mas, na maioria das vezes, é uma maneira de você avaliar objetivamente. E eu concordo com você. Esse indivíduo que tem uma boa mobilidade e faz coisas, mesmo que ele te diga que sobe 2, 3 lances de escada, é um indivíduo que, do ponto de vista cardiovascular para a cirurgia, se você tiver com fatores de riscos que ele tenha controlados, para ele vai ser de baixo risco, né? Independentemente da anatomia coronária. Isso é suficiente. Agora, é claro que tem indivíduo que você não consegue fazer isso. E principalmente, e eu acho que a Dani, que está aqui do lado, pode até dar uma contribuição dela, porque ela faz isso todo dia, no HC, avaliando pacientes em pré-operatório de cirurgia, ou avaliando pacientes que estão lá e que têm algum problema. O Caio, obviamente, vai responder, mas só para te dizer também que o problema, óbvio, nesse doente é você tratar só a artéria que talvez dê o sintoma, mas ele abordou o detalhe de você, por algum motivo, por cansaço, por dispneia, descobrir lesão de tronco. E triarterial verdadeiro, DA proximal de 90, direita proximal e circunflexa proximal. Eu acho que é disso que ele falou. Ô, Caio, queria que você primeiro respondesse e depois eu queria que a Daniela enaltecesse principalmente o EMAPA. Porque, veja, essa é uma contribuição do seu grupo, do Bruno, do Pinho, e que é um dado específico de nossa SOCESP. Então, Caio, primeiro, depois Daniela, porque nós estamos quase no horário. Perfeito. Não, obrigado pela pergunta. Falando exclusivamente pensando na idade, né, no indivíduo muito idoso, assumindo que ele não tem uma limitação de expectativa de vida, que ele não é multimórbido, etc. O problema do FIRE, na minha opinião, foi que o FIRE não comparou a revascularização guiada por fisiologia, que ele estava testando, versus a revascularização completa, que é o que a gente tem advocado para pacientes com síndrome coronariana aguda com e sem supra hoje. Porque ele testou só tratar o vaso culpado versus tratar o vaso culpado mais fazer fisiologia nos outros vasos e tratar se a fisiologia indicasse uma obstrução hemodinamicamente significativa. Então você já não comparou contra o que seria o estado da arte, que seria, entre aspas, tratar tudo. Acho que esse é o primeiro problema do FIRE. O FIRE incluiu indivíduos muito idosos na Itália, ele tem a medida da fragilidade e o primeiro autor, ele falou que essa análise já vai ser publicada muito em breve, então a gente vai ter uma resposta naquele indivíduo que, no subgrupo que era mais frágil, no subgrupo que tinha multimorbidade. Mas dando um passo para trás, o FIRE incluiu com e sem supra. Quando a gente olha os indivíduos sem supra, a gente sabe que nesses idosos, muitas vezes você vai achar muita doença arterial coronária. E aí qual é a culpada, né? Você vai, quando no braço do FIRE que tratou a culpada sem fisiologia, ele tratou a culpada com base no olho, simplesmente olhando a geografia. Então, na minha opinião, tem uma chance grande de você não ter tratado o vaso culpado, entre aspas, porque no outro grupo você fez fisiologia em todos os vasos que tinham obstrução maior do que 50%. Então, você acabou tratando proporcionalmente mais o vaso culpado. Isso pode ser uma justificativa para o grande benefício que foi observado no FIRE e é uma crítica que tem na literatura para ele.
pensando holisticamente no indivíduo idoso que infarta, a gente vai ter uma resposta mais fidedigna. Primeiro, vale a pena mandar esse paciente para o CAT no Sensupra, no Seniorita, para começar. Então, acho que um passo está mais para trás. Mais do que a gente precisa tratar todas é no Sensupra, que está bem, que está sem dor. Será que eu preciso submeter ele à angiografia e tratar aquela lesão culpada, ou se eu não preciso? E essa resposta a gente ainda não tem. A gente tem um After 8 que sugeriu um benefício. Quando a gente olha a meta-análise dos trials que embasaram, que é o RITA, o FRIS, que também, aparentemente, há um benefício do mais idoso, mas a gente não tem um benefício exclusivo nessa população. A gente tem 2 estudos pequenos que pegaram indivíduos frágeis e randomizaram para as estratégias, o Mosca Frail e o Rincal, em que aparentemente não houve um benefício na estratificação invasiva, mas são estudos underpowered, então a gente precisa esperar o Seniorita. Expedito, você quer fazer um comentário? O Lu falou, eu concordo, mas tem uma patologia que eu até hoje, cada enxadada é uma minhoca. É o doente que vai para a cirurgia de aneurisma de aorta abdominal. Esse doente de aneurisma aorta abdominal, esse doente, a grande maioria, se não todos, tem doença coronária importante. Sim? Concorda? Concordo plenamente. É sua vez, Daniela. Falar bem rapidamente, assim, começar pelo último comentário do Dr. Expedito. Esse número existe, né, desde a década de 90, assim, doente que é o aneurisma de aorta abdominal, menos de 10% tem coronária normal. 1/3 tem doença coronária com critério anatômico de gravidade, não que é sinônimo de ter que revascularizar. Então, assim, respondendo a questão sobre a prova funcional, tem um estudo muito interessante que chama MET, né? Analogia aí com os METs que se conseguem performar numa prova funcional. E quando eu vejo que o paciente tem, por um questionário de atividade diária, e a gente pode perguntar isso rapidamente, ou aplicar o DASI, que é validado para a população brasileira, se é um paciente com capacidade funcional moderada ou alta, e nega sintomas de dispneia ou angina, o ganho com uma prova funcional é pífio. A área sob a curva vai de 0,75, aplicando um score de predição para 0,77. Então, aonde tem algum papel para a gente ainda considerar, e ainda é debatível, o paciente que tem critérios clínicos, apenas fatores de risco, ausência de sintomas, baixa capacidade funcional e vai para uma cirurgia de alto risco intrínseco. Porque se ele tem sintomas e baixa capacidade funcional, muitas vezes ele já é de alto risco. E a gente caminhou num momento no perioperatório que, mais do que fazer exames subsidiários para estratificação do risco em cima do que o algoritmo clínico viu, o EMAPA é um deles, a gente indica monitorização com muito mais evidência do que exame de avaliação complementar. Então, eu avalio esse doente, não tem como o aneurisma de aorta que o Dr. Expedito falou ser um doente que, se eu fiz uma prova funcional e venho sem isquemia, eu vou dizer que ele é baixo risco. E eu não tenho evidência para sair pedindo para todo mundo, né? Então, o que a gente tem recomendação hoje em dia? Que esse doente ele precisa necessariamente ter a lição de casa bem feita. Aneurisma de aorta, o LDL tem que estar baixo, a pressão tem que estar controlada. E se não estava no pré-operatório, faça isso, porque é importante para a vida e para o perioperatório. E eu colho, antes da cirurgia, troponina basal. Isso me ajuda mais do que uma prova funcional. É dizer que ele tem mais chance de complicar se ele tiver injúria crônica, e serve como um parâmetro basal, uma identidade troponística, assim como eu tenho a identidade eletrocardiográfica, para no pós-operatório eu comparar com o que eu vi no pré. E aí eu vejo se aquela troponina do pós-operatório imediato, do atropelamento de Scania, do aneurisma de aorta abdominal, que veio de 100, era uma injúria crônica, porque ele já tinha 98 no pré-operatório, ou é uma injúria aguda, que talvez seja uma isquemia subendocárdica, um infarto agudo do miocárdio que eu vou ter que me debruçar, né? Então, usem algum algoritmo, né? O professor Chagas sempre menciona o EMAPO, é uma das iniciativas que é brasileira, mas use o que for da sua preferência. E isso, na maioria das vezes, vai ser o suficiente, sem prova de isquemia, sem outros exames, para você estratificar pelo menos 3 níveis de risco. Hoje em dia tem até um mais novo, o AUB, muito interessante, estamos validando no Brasil, para discriminar em quem eu vou colher a tropo pré, quem eu vou pedir semi-intensiva ou terapia intensiva, para monitorizar no pós-operatório. Muito obrigado, eu gostaria muito de continuar essa mesa. Eu quero agradecer ao Caio, ao Expedito, ao Lu e à Daniela pelas excelências das apresentações e aos senhores por estarem aqui conosco.
e os convido a continuarem participando e assistindo do nosso congresso da SOCESP. Muito obrigado.